e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de nos levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. E tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele via o Senhor no caminho, e que este lhe falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. E estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Senhor, a minha oração nessa noite, o meu pedido, é que o Senhor mais uma vez venha falar conosco por meio da sua santa e bendita palavra. Deus, por mais que eu me prepare, por mais que eu leia, que eu me esforce em conhecer o que está acontecendo historicamente aqui nesse texto, se o Teu Espírito, Senhor, não me capacitar, se Teu Espírito não falar aos nossos corações, Senhor, será uma palestra e nada além disto, Senhor. Pai eterno, mas eu te peço, Espírito Santo, fala conosco, e que essa palavra venha mexer conosco ao ponto, Senhor, de nos levar a uma mudança ou uma melhora em nossas vidas, em todos os sentidos ou aspectos da vida, Senhor. Por favor, Pai, fala conosco. Usa a minha vida, Senhor. Aqueles que entraram aqui e precisam receber de Ti, Senhor, algo diferente, algo que, ó Deus, restaure sua fé, restaure sua esperança. Ah, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, fala com a Tua igreja. Seja o Teu querer, seja a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Marcas. Inicio falando sobre isso. Marcas. O que significa uma marca? Ou o que são, ou o que é, ou o que podemos entender sobre essa expressão, essa palavra marcas? Marcas, como define o dicionário, são traços ou sinais deixados por alguém ou por alguma coisa. Empresas possuem marcas, e essas marcas são a representação simbólica que identificam essas empresas aonde quer que elas estejam. Assim como empresas possuem marcas, pessoas também possuem marcas. E é interessante que a marca na vida de alguém, a marca na vida de um indivíduo, o acompanha aonde quer que ele vá, seja para o bem, seja para o mal. Mas é importante, meus irmãos, pensarmos que certas características, certas marcas,
estilos que desenvolvemos ao longo da vida nos rotulam, e isso nos faz com que fiquemos marcados onde quer que estejamos, somos reconhecidos por aquele rótulo, por aquela marca. Tal pessoa, ela é assim. Onde quer que ela vá, parece que é algo que a acompanha, é mais forte do que ela, fala mais alto do que as suas próprias palavras. Marcas. Inicialmente, temos aqui no texto um homem chamado Saulo, ou Paulo, como você preferir. E aqui só lembrando, eu não quero que você cometa mais um erro de dizer aquela famosa expressão: e Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. Não cometa mais esse erro, porque ambos são a mesma coisa. Saulo é uma expressão em hebraico e Paulo é uma expressão romana. Atos capítulo 13, versículo 9, vai dizer que Saulo, também conhecido como Paulo, cheio do Espírito, ou seja, é a mesma pessoa. Paulo, um judeu, fariseu, religioso, que desde cedo havia aprendido tudo que foi possível sobre a religião judaica e suas leis lá da escola de Gamaliel, tornou-se um homem muito zeloso por conta de sua disposição em praticar a lei. Ele começou com isso, obviamente, perseguir os cristãos. E nós devemos nos lembrar que esse Paulo que pratica e zela pela lei é o mesmo Paulo que esteve presente na morte do Estevão, lá no livro de Atos, capítulo 22, verso 20. E ele mesmo, Paulo, diz que ele consentiu na morte do Estevão. E a Bíblia vai dizer: e quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava capas do que o matava. Paulo representa a mão pesada da religião. Paulo, em sua época, antes de sua conversão, ele na verdade é o símbolo da tormenta dos cristãos. Paulo, ele é tão determinado, que ele é visto como a personificação do mal para os cristãos. Mas o capítulo 9, aí eu convido você a acompanhar comigo, por favor. Capítulo 9, versos de número 1 e 2. A Bíblia vai dizer assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Nós devemos nos lembrar, irmãos, que Jerusalém, a prisão dos cristãos, é a mesma Jerusalém que em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus vai dizer: olha, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e semeis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins das terras. E nós estamos aqui diante desse texto em que o próprio mestre tinha dado uma orientação, uma ordem específica: vá para Jerusalém. E aqui em Atos capítulo 9, descrevendo que Jerusalém é a prisão dos cristãos. Jerusalém é o lugar em que homens e mulheres que professavam a sua fé agora morrem, estão sendo aprisionados, morrem, estão sendo torturados por causa de sua fé.
a Jerusalém, prisão de crentes, é a mesma Jerusalém, alvo da missão de Deus, lugar para se testemunhar a respeito do Cristo. E aqui eu penso, irmãos e irmãs, que o Senhor não nos chamou a vivermos uma vida confortável. Quando nós pensamos no Evangelho, logo nós pensamos em conforto. Logo nós pensamos em tranquilidade. Logo nós pensamos em abundância. Logo nós pensamos em prosperidade. Logo nós pensamos em enriquecimento. Logo nós pensamos em tranquilidade. Como eu disse aqui já no último domingo, pensamos em ruas de ouro, pensamos em ruas cheias de cristais, pensamos em céu de brigadeiro, pensamos em tudo que eu possa viver de bom com Deus. Mas o fato é que o Cristo que chama os seus discípulos e que enche eles com o Espírito Santo, dá ordem para ir para Jerusalém. Em capítulo 9 de Atos está dizendo: Jerusalém, lugar que aprisiona cristãos. Jerusalém, lugar que faz dos homens e mulheres que exercem a fé prisioneiros. E isso me faz pensar que então o Senhor não nos chama para vivermos uma vida confortável, e sim uma vida que cumpre a sua missão. Irmãos, o Espírito Santo em nós, além de nos convencer do pecado, ele de fato nos enche de poder, a fim sim de nos tornarmos testemunhas do reino de Deus. Mas entenda que ele não te encheu com o Espírito Santo para que você tenha uma boa vida. Ele te encheu do Espírito Santo não para que você se sinta tão confortável ao ponto de relaxar nessa vida. Isso é uma promessa de Deus. Mas voltando ao texto, o texto mostra Paulo se preparando para prender homens e mulheres em nome de sua religião. E se nós pudermos aqui, e a teologia dá um título para Paulo, qual o título que este Paulo receberia? Qual a marca que este homem recebeu antes do seu encontro com Cristo? O perseguidor. Quem era Paulo antes da conversão? O que mata e persegue crentes. O que mata e persegue homens fiéis. Qual é a sua marca? Perseguidor. O que o caracterizava? A sua religiosidade, o seu zelo. Irmãos, aqui eu quero pensar com você que se Paulo tinha uma marca, se nós conseguimos identificar em Paulo uma marca negativa, logo nós cristãos, homens e mulheres, também possuímos marcas. Também temos marcas. E que marcas são essas? Qual é o rótulo que eu recebi ao longo da minha vida, baseado nas minhas atitudes e nas minhas escolhas? Paulo tinha uma marca. Paulo tinha um rótulo. E neste momento, este rótulo, esta marca, ela vai identificar o Paulo aonde quer que ele chegue. O perseguidor. Talvez você diga assim: Fernando, eu não me importo com o que as pessoas pensam sobre mim. Talvez de fato você não se importe com o que os
desumanizado pelo seu egoísmo. Talvez você não se importe porque você se tornou uma pessoa hedonista, que só valoriza os seus prazeres pessoais, as suas vontades pessoais. Você trocou a sua fé, os seus anseios cristãos, a sua moral bíblica, talvez por pratos de lentilha que saciam seus desejos e sua fome. Paulo tinha um rótulo. Paulo tinha uma marca. Qual é a sua marca? A marca do Paulo aqui é do perseguidor, antes de conhecer Cristo. A marca do Paulo aqui é do perseguidor, antes de se encontrar com Jesus. E qual é a sua marca? Você pode pensar nisso? Ei! Guarda aí! Qual é a sua marca? Qual é a sua marca? No capítulo 9, Paulo está a caminho de Damasco, sai de Jerusalém com cartas para prender alguns crentes, alguns homens e mulheres. Só que no capítulo 9, verso de número 3, Paulo vai ter um encontro com o inacreditável Jesus, ressurreto. E o texto vai dizer assim, verso 3 do capítulo 9: E seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente a luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem persegues? Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. E os seus companheiros de viagem pararam, emudecidos, porque a voz, não vendo contudo ninguém, porque ouviu a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo seus olhos, não podia ver, e guiando pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais não comeu e nem bebeu. Aqui está o homem Paulo, marcado, rotulado como perseguidor. Agora este homem, no capítulo 9, ele está quebrado por Deus para ser transformado em um grande instrumento de cura, transformação e salvação para os gentios de sua época. Paulo está aqui no capítulo 9, sendo transformado por Deus, sendo modificado pelo próprio Deus. Talvez você que me ouve nessa noite já tenha entendido os propósitos de Deus para a sua vida. Talvez você que está aqui nessa noite conheça, saiba quais são os propósitos ou qual é a vontade de Deus para a sua vida. Mas eu gostaria de dizer para você, para o seu bem, se você está relutando contra esses propósitos, tome cuidado, porque pode ser que ao longo da sua vida Deus tenha um encontro contigo e te quebre inteirinho. Pode ser que ao longo da sua vida Deus queira ter um encontro com você e venha te quebrar inteirinho, te jogando no chão, como fez com Paulo. Me ajudaria se você dissesse aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Ou misericórdia. Ou se alguém quisesse dizer ui. Ai, glória a Deus. Se você não entendeu, ou se de repente você não aceita, eu quero externar minha vontade. Gostaria muito que Deus te quebrasse. Nós temos pouca gente transformada. O Evangelho tem tido pouco efeito na vida de homens e mulheres, porque os homens estão inteiros. E gente inteira, na presença de Deus,
não consegue absolutamente nada. O Senhor não rejeita um coração contrito, quebrantado. Talvez você está aqui inteirinho. Eu espero que Deus te quebre inteirinho também. Eu espero que Deus te quebre inteirinho, para que você possa manifestar o reino dele onde quer que você esteja. Meus irmãos, nós vemos no texto que lemos inicialmente que Paulo agora, após este encontro com Cristo no caminho de Damasco, com Jesus ressuscitado, depois de convertido, a partir de uma experiência verdadeira que ele teve, o texto vai dizer agora no verso 20 do capítulo 9 que nós lemos, que Paulo ele começou a pregar e anunciar o reino de Deus, dizendo que Jesus é o Filho de Deus. O registro de Lucas a respeito desse testemunho de Paulo é muito interessante, porque essa é a teologia que Paulo vai apresentar em todos os demais livros, dizendo: olha, o Cristo é o Filho de Deus, o Cristo é o Filho de Deus, o Cristo é o Filho de Deus. Aleluia. Lucas está afirmando o que Paulo vai dizer constantemente. Mas veja que Paulo não está falando que Jesus é Filho de Deus por conta de uma teoria. Paulo não está falando que Jesus é Filho de Deus porque ele leu em algum livro de teologia. Paulo está dizendo que Jesus é o Filho de Deus porque ele teve uma experiência com ele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele teve uma experiência que fez sentido. E toda experiência verdadeira com Cristo se revela realmente como Filho de Deus. Todas as vezes que nós temos uma experiência verdadeira com Ele, nós obtemos essa revelação. Jesus é o Filho de Deus. Mas voltando ao início, lembre-se que falamos sobre marcas. E perceba que o mesmo convertido Paulo, que este homem aqui tinha marcas que diante a sociedade faria com que ele passasse por muitos constrangimentos. Abra comigo, por favor, o verso 21, lá do capítulo 9. Veja o constrangimento de Paulo. Marcas definem as pessoas. Sim ou não? Marcas definem as pessoas. As pessoas são rotuladas. Veja o verso 21 do capítulo 9. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes. Paulo está convertido. Paulo não tem um ano de conversão, meses de conversão, dias de conversão, porque a gente lê o texto e pensa que as coisas estão acontecendo numa sequência em que Paulo se converteu hoje e amanhã ele já está lá em tal lugar. Não. Aqui tem anos de conversão de Paulo. Quase 3 anos. E perceba então nesse texto que Paulo está sendo rotulado por conta do seu passado. Paulo está sendo rotulado por conta do que ele foi um dia. E a grande questão não é o que nós realizamos no passado, é o que nós continuamos realizando. Porque se você tem uma marca negativa, significa que as pessoas te enxergam
Você já frequenta a igreja há um bocado de tempo. E as pessoas têm dificuldade de se relacionar com você. Porque você tem uma marca. Você tem um rótulo. A conversão precisa mudar alguma coisa em nós. E o nosso exterior também. A conversão precisa mudar alguma coisa. Ela precisa alterar alguma coisa dentro de nós. Ou não? Glória a Deus. Aleluia. Posso ouvir mais? No entanto, Paulo ele tornou-se uma testemunha de Cristo. E isso o fará testemunhar exatamente o que ele experimentou. Veja o verso 22, por favor. Ele tinha um passado, mas desse passado ele foi de fato o perseguidor, cara. Mas agora, diante do que estava acontecendo, o texto bíblico vai dizer: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Qual é a marca de Paulo como judeu, como fariseu? Um perseguidor. Agora ele é convertido. E a partir de sua conversão, ele ia se fortalecendo. E a cada dia que passa, ele ia testemunhando mais e mais, demonstrando, e aqui essa expressão é sensacional, ele ia demonstrando que Jesus é o Cristo. Ele não estava falando, ele não estava teologando, ele não estava dizendo com palavras, ele estava demonstrando: Jesus é o Cristo. Glória a Deus. E é disso que os homens precisam, é de demonstrações reais de quem nós somos. Aleluia. Demonstrações reais do que nós nos tornamos. Graças a Deus. Aleluia. Marcas nos definem, irmãos. Marcas nos definem. Mas você diz: por que se preocupar com isso? Estou bem do jeito que eu sou. Eu estou bem do jeito que eu estou vivendo. Por que se preocupar com isso? Alguém disse assim: não somos valorizados pelo que sabemos ou por aquilo que temos. Somos valorizados por aquilo que fazemos. É de ações e atitudes que mostram na essência quem realmente somos. É de ações, atitudes que mostram na essência quem realmente somos. E o texto vai mostrar que Paulo, ele consegue, por meio da sua pregação, por meio dessa vida agora transformada, anunciar o reino de Deus e apresentar uma real transformação. No entanto, que a Bíblia vai dizer que alguns homens queriam matar Paulo agora virou o jogo. Lembra aquela expressão? De perseguidor a perseguido. Veja comigo o verso 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberavam entre si tirar-lhe a vida. Queriam matar Paulo, queriam acabar com a vida de Paulo.
aquela emboscada que tentaram armar contra ele. Verso 26, tendo chegado a Jerusalém, procurou se juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Todos temiam. Mas no verso 25, um grande cesto se torna o seu grande escape. Um grande cesto se torna o seu grande escape. Mas nesse momento, surge um novo personagem. Um personagem que compõe um grupo agora dos cristãos. Paulo era conhecido como perseguidor. Nós temos aqui no verso 23 em diante, os judeus, fariseus, fazendo o que agora? Perseguindo Paulo. Qual era o rótulo dos fariseus? Qual era o rótulo dos judeus religiosos? Eles brigam, eles querem ir para cima, eles querem defender a sua fé na porrada, no grito, matando. Essa é a característica, a marca destes homens. Aí surge agora na história um novo personagem, chamado Barnabé. Um novo personagem que agora ele tem características cristãs. Ele compõe a comunidade dos salvos, ele compõe a igreja. Barnabé, este homem, vai ser introduzido nessa história para demonstrar o contrário daquilo que eram os fariseus e os judeus. Barnabé, um levita da cidade de Chipre, que recebia o seguinte título: filho do encorajamento. Barnabé foi uma pessoa importante que estendeu as mãos para Paulo a fim de abraçá-lo e de inseri-lo na comunidade cristã. Veja o verso 27, por favor. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Meus irmãos, nós nos voltamos novamente para o tema e percebemos agora marcas que podem realmente fazer a diferença. Barnabé agora ele será rotulado não como Paulo perseguidor e muito menos como os judeus que iam até o Paulo. Barnabé é aquele que será rotulado como alguém que percebe a necessidade dos carentes, como alguém que percebe a necessidade dos simples e que resolve vender tudo a fim de que alguém possa compartilhar, possa ter as suas necessidades supridas em momentos de dificuldade. Veja o capítulo 4, por favor, volte lá. Capítulo 4, verso 37. Capítulo 4, versículo 37 do livro de Atos. Quem é este Barnabé? É aquele que pega um dos seus campos, vê a necessidade dos irmãos de Jerusalém, e já que meus irmãos estão com necessidade, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Meus irmãos, veja que para imprimir boas marcas é necessário atitude. E Barnabé, nesse texto, ele faz duas coisas essenciais. Ele faz duas coisas importantes. Primeiro, Barnabé reconhece as necessidades dos que sofriam e que faziam parte da sua comunidade.
Nós estamos aos poucos imprimindo uma marca de socorro em nossa igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aos poucos nós estamos imprimindo uma marca de socorro em nossa igreja. Amém. E eu quero acreditar, irmãos e irmãs que fazem parte disso, que em breve, todos nós aqui seremos reconhecidos e seremos todos sensibilizados por aquilo que de fato está acontecendo na vida dos nossos irmãos, ao ponto de nós dividirmos o que temos realmente. Glória a Deus. Eu quero crer nisso. Eu quero crer que Deus vai te incomodar. Eu quero crer que Deus vai te incomodar se você estiver comendo a melhor comida, sabendo que existem irmãos e irmãs que não têm o que comer. Eu quero crer que Deus vai te incomodar para dividir o que você tem. Porque isso é o evangelho que transforma. Esse é o evangelho do Cristo que se revela ao Paulo no caminho de Damasco. Barnabé tem uma marca. Ele sabe reconhecer necessidades. Barnabé, em segundo lugar, ele está disposto a se desfazer daquilo que era valioso para suprir a necessidade do outro. Quantas coisas de valor existem dentro do seu coração? E aqui eu quero dizer algo que, por favor, aceite essa palavra. O que você tem de mais valor, e que muitos de vocês que estão aqui me assistindo, me ouvindo pela internet, ou vão assistir esse vídeo, muitos de vocês têm e não conseguem abrir mão, chama-se tempo. Tempo. Você consegue dividir muita coisa. Se alguém bater na tua porta com fome, você divide seu prato de comida. Eu sei que você faz isso. Se existir alguém pertinho de você com frio, e essa pessoa bater na sua porta dizendo: olha, socorre porque eu passo frio, eu sei que muitos de vocês, ou quase todos aqui, vão chamar essa pessoa para entrar dentro de casa e dormir com vocês, lá na casa de vocês. Mas muitos de vocês que me escutam não conseguem dividir o tempo. Porque o tempo é o que vocês têm de mais valor. Vocês valorizam, nós valorizamos tanto o tempo que a gente dedica só 2 horas do Senhor no domingo. Nós valorizamos tanto o nosso tempo que as 2 horas do culto é o que nós podemos oferecer para o Senhor. E talvez lá dentro do nosso coração a gente diga: Deus, se sinta satisfeito porque eu sou muito importante. O seu tempo é muito valioso. É tão valioso ao ponto de te cansar de participar de outros cultos ou de outras reuniões. Eu não estou dizendo que você que está ativo frequentemente e carregando, lutando, andando para cá, para lá, não estou dizendo isso para você não, mas eu estou dizendo para você que coloca uma porção de obstáculos, uma porção de desculpas na vida cristã, dizendo que não dá. E aí você olha para trás e você vê que lá atrás estava. Lá atrás estava. Mas você entesourou o seu tempo. Você colocou o tempo em um cofre que só você tem a senha e ninguém consegue tirar um pouquinho dele, nem o Espírito Santo. Até porque o Espírito Santo não quer algo que te sobra. Perceba o seu tempo. Barnabé estava disposto a se desfazer de algo muito valioso. Você está disposto a se desfazer do quê? Você está disposto nessa caminhada de conversão a se desfazer exatamente do quê? Não é possível que você já tenha se desfeito de tudo. Até porque se alguém já se desfez de tudo, oh Deus, maranata, ora bem, Senhor Jesus, para você agora. Volta logo.
irmão e irmã, Ser Supremo, Senhora Suprema. Estou falando uma besteira, irmãos. Suponhamos que a teologia apocalíptica, que afirma que o Senhor nos coroará, nos dará galardão segundo as nossas obras, suponhamos que essa seja a melhor teologia a respeito do Apocalipse. E aí o Senhor vai colocar diante de nós um filme e, baseado nas nossas obras, vai nos recompensar. Me perdoe, Deus, porque eu não tenho coragem de assistir o filme da minha vida. Eu não sei se você terá coragem de assistir o filme da sua vida. Aí vai passar aquele dia lá que você falou, eu não vou não, porque, sabe, já fui domingo passado, e é que esse negócio de, o Senhor habita no meu coração. Deus é Espírito, está em todos os lugares, eu sou filho de Deus, Ele está comigo. Pastor Fernando, pastor, deixa eu dizer uma coisa para você talvez não saiba ainda, imaginando alguém falando comigo aqui. Sabe por que a igreja aqui não cresce? Você é burro. É só você entrar na pegada, pastor. Surfa na onda. Surfa na onda. Pastor, você é muito tonto, pastor. Falar a verdade, oração no culto. Pregar a verdade demais, Adenilson. Você prega, Adenilson, a verdade demais. Para com isso, Adenilson. Quando você for pregar aqui, por favor. Muda, irmão. Irmãos que estão pregando aqui, Kleber. Pelo amor de todos vocês, parem de falar a verdade. Isso não vai encher a igreja. Hoje eu falei assim para a Priscila, Priscila, hoje vai ter pouca gente no culto. Falei isso ou não falei? Não é profeta não, irmãos, é Facebook. Não é profeta não, irmãos, é Facebook. É Facebook. Sabe? E às vezes eu sou tentado, irmãos. O diabo às vezes aparece para mim. Ele diz às vezes para mim, Fernando, se prostrado me adorar, eu vou te dar todo o reino dessa terra. Prega aí. Todo mundo está pregando as bobagens, faz as atrocidades que as pessoas estão fazendo. De lenço. Cobra uma parcela do aluguel pela fé para que não venha faltar dinheiro para os próximos aluguéis. Você está pagando prestação de casa? Está pagando prestação de casa? Quanto que é? R$1.000 a prestação de casa? Você quer ver Deus te sustentando os 12 meses do ano? Então dê R$1.000 aqui na igreja que o Senhor vai providenciar os outros 12 meses. É um fundo garantidor da fé. Eu sou tentado a isso, irmãos. Sabe por que eu sou tentado a isso? Porque eu estou aqui pregando e já estou pensando no que eu vou pregar no próximo domingo, dizendo, Deus, me dá uma palavra para falar com a tua igreja. Senhor, me dá uma palavra. Me dá uma palavra. Sabe por que eu estou pensando, às vezes estou tentado em falar esse tipo de coisa? Porque se chega no domingo de manhã, enquanto talvez muitos de vocês estão dormindo, acordando 11 horas, meio-dia, eu estou lá desde madrugada já, dizendo, Deus, que eu vou falar hoje à noite, Senhor, passa a semana toda lendo, com dor de barriga, que vem aqui, vem um tanto de livro na minha mesa, lendo, para chegar aqui, às vezes não fala nada. Brincadeira.
ser algo valioso da minha vida. Glória a Deus. Ao mesmo tempo, eu só peço a Deus que guarde minha casa, Glória a Deus, aleluia, Jesus. que guarde minha família, que guarde minha esposa, que guarde meu filho. E às vezes eu sou tentado a me perguntar se realmente às vezes vale a pena. Porque só quem é pastor e pai, marido, sabe o que sofremos. Sabe o que é ter noites e noites sem dormir, intercedendo por você, Cleide. Vale. Sem vocês saberem. Preocupados, dizendo: Deus, guarda lá a Camila, Senhor. Guarda tantos irmãos e irmãs que frequentam a igreja. Deus, lá na profissão do Adenilson, preserva ele, Deus. O que vocês já fazem, né? Deus renova a esperança dos meus irmãos. Senhor, levanta com tanto poder aqueles que eu acredito, que confio. Às vezes eu sou tentado a dizer: epa, vai lá desfrutar com a sua família, tenta só gastar tempo com a sua família e acabou. Que é o que muitos de nós fazemos às vezes. Fernando, você tem que balancear as coisas. Eu balanceio. O fato é que o nosso tempo é tão valioso que estar aqui às vezes é muito de peso para alguns. Vamos passar o dia na igreja, mas pastor, eu só tenho domingo. E essa expressão me mata, como se eu não tivesse. Eu só tenho domingo para fazer as coisas, sabe? Eu sou o quê? Eu sou um ET. Eu sou o quê, gente? Sou o quê, Márcia? Eu sou exatamente o quê, Robinho? Fala para mim. Não fala nada. Mas já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar nisso? Você está disposto a se desfazer do que exatamente? O que vale muito para você? O que vale muito para você? Eu quero te convidar por um instante. Já vou encerrar a pregação, já. Feche os seus olhos um pouquinho, por favor. Feche os seus olhos um pouquinho. Eu não acabei de pegar ainda não, mas feche os seus olhos um pouquinho. Pergunta para Deus aí: Senhor, me mostra o que vale muito para mim e eu não consigo, de maneira alguma, abrir mão, Deus. Olha um pouquinho. Bendito é o teu nome, Jesus. Meu Deus, muito obrigado por ter falado conosco, Jesus. Fala um pouquinho com o teu Deus. Meu Deus, abençoa o programa, Jesus. Glorificado e exaltado é o teu nome, Senhor. Pai, às vezes somos egoístas, realmente só pensamos em nós. Nos tornamos amantes de nós mesmos, Jesus. Pai, que palavra abençoada, glorificada e exaltada é o teu nome, Senhor. Senhor, abençoa, Jesus. Deus.
nessa reflexão que você está Glória a Deus, fazendo, aleluia, Jesus. nessa reflexão que você está fazendo, que te custa muito. Aleluia, Jesus. Misericórdia, Deus. Bendito é o seu nome, Deus. Que te custa muito. Barnabé tinha um rótulo que era um encorajador. Não só com palavras, Moleia, mas com atitudes. Aleluia, Jesus. Glória seja dada ao Agora veja que esse mesmo Barnabé, que possui um rótulo, vai lá no capítulo 11 da sua Bíblia, por favor. Do livro de Atos, versículo 19. Capítulo 11, versículo 19. Veja só esse texto. No capítulo 11, verso 19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, e não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor, e a notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado, e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecesse no Senhor. Aí vem o verso 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. O versículo 24 nos diz claramente, irmãos, qual é a marca de Barnabé, que marca ele carregava ao longo de sua vida. E veja que ele vai ser rotulado, e este rótulo que ele recebe, que é dado pelas pessoas, faz com que muitos homens, muitas mulheres se acheguem agora ao reino de Deus. Quem é esse homem? Qual é o rótulo de Barnabé? Qual é a marca daquele que compõe a comunidade cristã? Os judeus lá de onde Paulo estava queriam matá-lo. Os judeus, os fariseus, tinham uma marca que Paulo também carregava, essa marca, que era de ser perseguidor. Agora está aqui Barnabé, alguém que tinha se convertido ao Senhor, alguém que possuía marcas de Cristo. Quem é esse homem? Qual é a marca? Quais são as marcas desse homem? Primeiro, ele é bom. Segundo, cheio do Espírito. Terceiro, cheio de fé. E não é alguém pago por Barnabé dizendo isso. É Lucas registrando a história da igreja e narrando historicamente o que está acontecendo, e quando chega na pessoa do Barnabé, ele vai registrar o que ele ouvia dizer a respeito do Barnabé. Quem é o Barnabé? É aquele homem bom, é aquele homem cheio do Espírito, é aquele homem cheio de fé. Qual foi o resultado das marcas que Barnabé possuía, e que isso o acompanhava ao longo de sua vida?
o texto vai dizer: e muita gente se uniu ao Senhor. Muita gente se unia ao Senhor. A gente tinha um rótulo. Encerro dizendo que a marca, ou as marcas de fato, elas nos definem. E eu espero que você venha provar ao longo da vida, para as pessoas que convivem com você, que aquilo que você de fato carrega, aquilo que de fato você experimentou, é aquilo que te define. A igreja em Atos ia caindo na graça do povo, crescendo. Nós devemos nos preocupar com o que manifestamos, pois esse mesmo Paulo, em outro momento, ele vai dizer: agora o meu viver é Cristo. Se eu tenho uma vida, eu a tenho para Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Se eu tenho uma vida, eu a tenho para Cristo. Que marcas que as pessoas vão perceber? Qual é o teu rótulo? Que elas vão identificar a sua vida como verdadeiro, como concreto. Procure-se.